E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês dois relatórios gerenciais. Já estou trazendo há algum tempo assim, vídeos com dois fundos, às vezes do mesmo segmento, dos mesmos gestores. E hoje eu vou trazer o XPLG e o BTLG. São dois fundos de gestores diferentes, mas eu resolvi trazer os dois, porque muitas vezes a gente tem dúvidas assim, qual que eu compro? XPLG, BTLG? E acaba que a gente condensando isso tudo num vídeo só, olhando os relatórios, fica até mais fácil de vocês tomarem uma decisão, economiza tempo de vocês e economiza meu tempo. Se vocês querem continuar que eu traga vídeos assim, às vezes de fundos de gestores diferentes, mas do mesmo segmento, vocês deixem aí nos comentários. Agora, se vocês querem só da mesma gestora, ou às vezes da mesma gestora, mas de segmentos diferentes, bom, vocês é que mandam aqui no canal, então deixem aí nos comentários, por favor, o que vocês acham, qual que é o melhor formato para vocês. Mas hoje, vamos começar primeiro com o XPLG, depois a gente vai lá pro BTLG. E bom, relatório gerencial aqui do XPLG, sempre falo para vocês, relatório da XP e da BTG é um pouco complicado, falta algumas informações e eu acho que tem muito texto. Mas assim, são dois fundos com imóveis excelentes, então acaba que compensa, né? Vamos dar uma analisada, vamos ver o que eles estão pra gente. Pro mês de maio, foi distribuído 75 centavos por cota, então o XPLG aumentou 1 centavo e daqui a pouco também eles falam por que eles aumentaram esse rendimento. E aqui em termos de movimentação de locatário, o que a gente teve? Quando alugou 10 mil metros quadrados da ABL do Cislog Galeão para uma empresa com atuação no setor de saneamento básico, e o início do contrato já iniciou aí no mês passado, né, em maio. A Eletrobras devolveu cerca de 1.800 metros quadrados da BL do Cislog Galeão e também estendeu o prazo do contrato da BL remanescente. Então, o que sobrou, eles aumentaram o prazo de contrato, cerca de 1.800 metros quadrados. Então, tá até setembro de 2024. Então, a gente tem mais um ano de contrato aí. E a vacância física do portfólio do fundo encerrou maio aí, né, com a menor desde julho de 2020. Então, isso a gente tem que bater muita palma para a XP, que mostra que os imóveis são bons imóveis. E eu acho que essa vacância aí vai diminuir cada vez mais, pode chegar até a zero. Outra coisa muito importante, a inadimplência do fundo reduziu de 4,8 a 2,9. Outro ponto muito positivo. E aqui eles comentam, né, que é a combinação de alguns fatores, como redução da vacância, a correção monetária dos contratos e o ganho de capital da venda de um imóvel lá em julho de 2022, permitiu que o fundo pudesse aumentar a distribuição em 1 centavo por cota. Então antes era 74, agora é 75. E a distribuição de rendimentos aqui em maio, né, a gente teve 22 milhões de receita. A despesa, somando tudo aí, foi cerca de 2 milhões. Então o fundo teve um resultado de 20,078 milhões e distribuiu 20,3 milhões, né, no caso. Então a distribuição aí de 75 centavos e o fundo ainda tem 55 centavos por cota de reserva. Então ele deve manter, bobear até aumentos de dividendos nos próximos meses. Aqui é a comparação da cota mercado e a cota patrimonial. Tá perdendo um pouquinho ainda, mas já se recuperou bem. A liquidez 3 milhões, então assim, média diária muito boa. E aqui o portfólio do fundo, né, 92% estão em imóveis e o resto em cotas de FI e aplicação financeira é caixa, né, para deixar de giro. A tipologia dos contratos, mais de 60% são atípicos. Locatários, o maior participante é a Via Varejo, então o fundo tem uma participação no comércio varejista bem forte, mas a logística também está presente. A correção dos contratos, a maioria é feita pela inflação, isso é muito bom pra gente, e para esse mês não tem nenhuma atualização de contrato, mês de junho aí parado no PLG. E o vencimento dos contratos, a maioria acima de 2020. E a vacância nos últimos 12 meses vem caindo bastante, e agora em maio chegou a 4,5. Aqui a diversificação regional tá presente muito ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, mas tem lá pro Nordeste, e que mostra um pouquinho dos imóveis, são imóveis excelentes. Em relação a outras coisas, como especulativo extrema, em relação aos contratos de locação, eu já falei tudo isso em outros vídeos, aqui não teve nenhuma atualização, e as contas a pagar também, já foi falado em outros. Mandei bem tranquilo em relação à alavancagem por enquanto. E bom, dando uma olhada aqui nos indicadores, o PLG hoje tá custando cerca de R$109, deu uma subida boa nos últimos meses, seu dividend yield está na casa dos 8% e uma valorização de 13% aí nos últimos meses. Valor patrimonial por cota R$113, então ainda tá com um pouco de desconto, né, cerca de 4% em relação ao patrimonial. Patrimônio de 3 bilhões, então muito bom. E o valor em caixa 3,33 milhões, né. Número de cotistas mais de 300 mil, fundo gigantesco, com a liquidez média diária de 4 milhões. E o último rendimento, né, ele já vem aumentando, tava 74 e agora a gente chegou em 75. A tendência no longo prazo é só aumentar esse rendimento. E agora com a subida, tudo mais, o valor da cota, tudo mais, pode ser que o fundo aí mais para frente consiga realizar uma emissão para quitar algumas pendências e tudo mais, e quem sabe até comprar mais galpões. O PLG é aquele negócio, é um fundo assim, o portfólio dele é impecável. O único pecado é a XP ser um pouco negligente em relação aos relatórios. Muitas informações bagunçadas, muito texto, mas fora isso é assim, é aquele fundo que você compra, você pode ter 1 milhão nele aí, você não vai ter dor de cabeça. E agora a gente vem pro BTLG, outro fundo também que eu reclamo bastante dos relatórios, vocês já estão cansados
de ouvir isso, mas é porque eu sinto que falta muita praticidade, né? Facilidade pra gente que é cotista, de ler o relatório e conseguir entender um pouco mais. Mas vamos lá, o fundo tem 22 imóveis, uma vacância financeira de 2%, baixinha vacância, um out de 5 anos aí. E aqui é um ponto que eu gosto de destacar pra vocês, olha. É uma mensagem muito pequena, você tem que fazer força para ler. Eu acho que vocês nem vão acabar vendo, mas eu vou ler para vocês como é que tá. O fundo distribuiu cerca de 74 centavos por cota, então tá quase igual ao XPLG, tá perdendo um pouquinho a diferença. Em abril não teve nenhuma movimentação de locatários e a vacância física está em 2%. Então a vacância física até que menor que do XPLG. E eles comentam um pouquinho em relação a alguns imóveis aqui. O BTLG Cabreúva, né? Que tem uma notícia em relação à expansão do ativo. E os projetos e cronogramas estão em última fase de validação junto ao vendedor e tudo mais. E estão visando a conclusão da obra em menor tempo. O BTLG Log SBC fala que o fundo anunciou uma nova carta de intenções não vinculante contra o investidor estratégico, concedendo exclusividade por um período curto de tempo. Isso é isso que eles deixam para ele. Ficou meio confuso, mas acho que dá para entender. Em relação à frente comercial, que seguiu avançando, eles realizaram uma nova alocação no prazo de 12 meses de 35 mil metros quadrados do pátio, realizado no mês de maio. Então, muito bom também. E eles comentam que a receita proveniente vai ser utilizada para pagar despesas correntes do ativo. E o reforço de caixa, né? Eles comentam que o fundo vai estar integralizando dentro dos próximos 2 meses a segunda tranche do CRI Mauá no montante de 40 milhões. E esse valor pode ser destinado para o pagamento parte remanescente do CRI ou de expansões em ativos, dos ativos do West Rock Araçatuba e do BLTG Santana Parnaíba, e bem como reforçar o caixa. Eles já comentam que já teve uma integralização de 16 milhões e resta integralizar 24 milhões. De resto, não teve mais nenhum destaque. A previsibilidade futura de rendimentos, né, tá entre 72 centavos e 78, deve encerrar o semestre aí na casa dos 74 centavos, eles não devem sair muito. E que a demonstração de resultados, receita contratada do fundo 15 milhões e teve uma receita imobiliária e financeira de 19, então quer dizer que tá recebendo adiantamentos de aluguel e tudo mais, por isso que tá com esse rendimento maior aí. E aí a gente tira despesas do fundo, de ativo, despesa financeira e tudo mais, dobra 16,144 mil aí de distribuição, milhões, né, de distribuição. E o resultado acumulado hoje tá em cerca de 57 centavos por cota aí. Mas tá vendo, essa DRE podia ser mais declarado. Ah, utilizou reserva esse mês, não utilizou, tudo isso, né? Você vê que é uma DRE muito simples. E, infelizmente é o fundo que perde, porque são imóveis excelentes e acaba que a gente não tem tanto essa, né? Mas aqui eles deixam um pouco de gráfico, olha só. Receita de aluguel, de FIIs e CRIs, receita contratada 75 centavos. Então, descasamento de caixa, perdeu 10, pontos e tudo mais. Uma receita imobiliária de 92 centavos. Parte 2 de manutenção mostra o que foi feito. Isso aqui é interessante, porque deixa a gente mais de olho, né? Como que estão as coisas, olha só. Limpeza interna do tanque de combustível lá em Ribeirão Preto. Muitas mudanças aí. E aqui um pouquinho da carteira, né? O vencimento médio dos contratos está em quase 6 anos aí. Previsional, esse ano tem um pouquinho, ano que vem cerca de 19%, então tranquilo para nós. Mês de reajuste, junho, é um mês que tem bastante reajuste, então vamos aguardar aí para ver como é que vai ser. E a localização, 82% da BL está em São Paulo. O indexador, quase a maioria é IPCA. Os inquilinos por setor, logístico faz grande parte aí, né? Os tipos de contratos, a maioria é típico. O perfil dos ativos também, totalmente logístico. E mostra um pouquinho de multa, de ocupação financeira e tudo mais. E aí o fundo tem de alavancagem hoje cerca de 185 milhões, que devem ser quitados aí futuramente. Aqui mostra os ativos de São Paulo, né? A gente vê que a maioria, grandes ativos aí dentro de um raio de 30 km dentro de São Paulo. Aqui são ativos que nunca vão ficar desalugados. Raramente você vai ter uma vacância nele ou algo do tipo. Então, a beira de rodovias, então isso facilita muito tanto a entrega e tudo mais. E aqui o portfólio do fundo bem bonitinho. E aqui, ó, como eu falei para vocês, já detalharam um pouco mais. O fundo assinou uma nova carta de intenção com o investidor, envolvendo uma potencial transação aí do ativo BTLG SBC. Então aí, vamos aguardar os próximos meses para ver como é que vai ser. Se acontecer uma venda desse ativo, vai entrar dinheiro pra gente. E aqui, ó, o BTLG SBC, a BL potencial 460 mil metros quadrados e participação 25%. E tá em desenvolvimento ainda, então tá em construção, ainda não tá pronto. Então provavelmente essa coisa de participação aí para poder aumentar ainda mais e poderem terminar mais rápido, mas vai ser um fundo muito bom. Bom, o BTLG tá custando cerca de R$ 101,75, bem mais descontado que o XLG, com dividend yield de 8,84%. Seu valor patrimonial por cota tá em R$ 98,26. O PVP tá um pouquinho acima, então a gente tem 3% de acima do PVP, né? Então tá um pouquinho caro. O valor de caixa
57 milhões. Número de cotistas 214 mil. Teve média diária de quase 5 milhões e pagou agora, no último mês, 74 centavos. Vamos aguardar aí para os próximos meses, mas deve manter isso aí, não deve fugir. Então assim, XPLG e BTLG são dois fundos excelentes, com imóveis excelentes. Nossa, a gente fala de localização ali do BTLG, mais de 10 imóveis ali dentro da capital, dentro de São Paulo, a maior cidade do Brasil, onde o comércio é muito fervoroso, logístico tem que estar sempre presente. E o XPLG, com imóveis com qualidade excelente, também muito bem localizados, bem distribuídos pelo Brasil. Quando a gente olha os dois fundos, na minha visão, eu não consigo ficar de fora dos dois. Ainda mais que, porém, entenda que mesmo tendo esses problemas, né, em relação a BTLG, a BTG e a XP, de estar em relação a relatório, não passar as informações como poderia passar, mas ainda assim, a gente não pode reclamar em relação a tomada de decisão e outras coisas. Então, se você tá em dúvida entre os dois, eu tenho uma péssima notícia pra você. Vai ter que pesquisar muito mais para decidir. E os dois são do mesmo patamar. Hoje, se a gente for lá em valor de dividendo, eu compraria o BTLG, tá mais descontado em relação ao XP, né? Em relação ao patrimonial, não. Mas o valor dele tá um pouquinho mais abaixo e pagando quase a mesma quantidade de rendimento. Mas assim, independente de qual que você escolha, você não vai ter tanta dor de cabeça. Então, vale sim uma análise mais profunda para tomar decisão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Confere os outros vídeos de fundos imobiliários. A gente traz relatório semanal, traz batalha de fundos imobiliários, traz quais fundos imobiliários estão disponíveis, traz ações também. Em breve vou estar trazendo muito mais. Deu uma parada que eu resolvi focar nos fundos, mas em breve as ações vão estar de volta no canal. Então, inscreve aí, tamo junto, até a próxima, falou!